Jesus ensinava muitas vezes em parábolas. E essas parábolas, elas mostravam algum aspecto do reino de Deus, que no sentido mais estrito é a própria igreja. Mostram assim o nascimento da igreja como uma semente plantada que cresce. Também o próprio desenvolvimento da igreja, alguns aspectos da própria igreja em si, que é comparada a uma cidade situada sobre o monte, a uma rede lançada ao mar, que colhe diversos tipos de peixes, também a um campo onde o semeador saiu a semear a semente, e daí por diante. Hoje, Jesus nos mostra a igreja como um campo onde foi semeado o trigo, e à noite, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou no meio o joio. O joio que quando cresce parece realmente trigo, mas não presta para nada, porque não dá o fruto, ou não dá o efeito do trigo, ou o fruto como o trigo, ou o grão como o trigo, e depois não presta para nada senão para ser queimado. E atrapalha, porque as raízes se entranham junto com as raízes do trigo e atrapalham o trigo. Por isso, os empregados foram ao Senhor e perguntaram: o Senhor quer que tire o joio? E ele disse: não, porque arrancando o joio, podem também arrancar o trigo. Deixem tudo e vamos deixar para a época da ceifa. A gente separa, queima o joio e recolhe o trigo. Esse campo aí é a igreja, a nossa igreja. O semeador é Jesus, que semeou boa semente. A semente da sua palavra, a semente do evangelho, a semente da salvação que ele nos trouxe, a semente dos sacramentos, a semente do magistério que vem desde o tempo dele até hoje. Boa semente das obras boas dos santos, as virtudes praticadas por tantos santos, de modo que nós temos essa semente boa, esse trigo bom que foi semeado, os próprios santos, que nós fazemos de bom, nossas boas obras, são sementes boas, são trigos que o Senhor semeia a cada dia na nossa igreja. E vem semeando desde o início da igreja até os dias de hoje. Sempre na igreja houve boas sementes. Sempre houve trigo que deram e dão muitos frutos, ainda nos tempos de hoje. Até os mártires, no início da igreja, os primeiros 300 anos, foram épocas de grandes perseguições, sobretudo do Império Romano, que queria destruir a igreja, acabar com a igreja. Mesmo assim, a igreja sempre teve lá os seus mártires como grãos de trigo, como dizia Santo Inácio de Antioquia: eu quero ser o grão de trigo para ser triturado nos dentes dos leões. Ele foi condenado às feras e pedia aos romanos que não fizessem nada para tirá-lo dessa grande graça que era ser como um grão de trigo triturado. Então nós vemos aí na igreja, também durante a história, a igreja sempre com esses grãos de trigo, ou seja, com essas coisas boas que a igreja tem. Quanta santidade nós vemos na igreja, até os dias de hoje. Hoje também nós temos mártires. Em alguns países do mundo, muitos cristãos estão presos, outros condenados, outros expulsos de seus países, outros até condenados a trabalhos forçados e até a morte, e morrem por causa da fé. São grãos de trigo que nós temos. Nossa igreja é santa e tem muitos santos. Mas também há a realidade do mal na igreja, a realidade do pecado. São João Crisóstomo diz que muitas vezes os chefes da igreja podem dormir,
E porque dormem, vem o inimigo e semeia a má semente, semeia joio. Palavras de São João Crisóstomo. Chefes da igreja ele coloca lá, que não vigiam. E entra uma má semente no campo da igreja. E em todos os tempos, já no início, nós vamos ver gente infiltrada na igreja para colocar uma igreja que não era a igreja de Cristo. Sobretudo com as heresias. Tivemos a heresia do arianismo, que foi uma grande heresia do início da igreja, em que dizia que Jesus não era Deus, e foi feita por um padre, Ario, e foi fomentada e apoiada por alguns bispos, que alguns fizeram até concílios para condenar aqueles que eram contra essa falsa doutrina. E naquela época se destacaram dois grandes bispos, defensores da fé verdadeira, que foi Santo Atanásio, no Oriente, e no Ocidente, Santo Hilário de Poitiers, nas Gálias, onde hoje é a França, que se levantaram contra a heresia. São Jerônimo, naquela época, ele dizia, falando de Constantinopla, e de repente o mundo acordou e viu-se ariano. E a igreja fez um concílio naquela época, concílio de Nicéia, no ano 325, convocado pelo imperador Constantino, e queria pacificar a igreja que estava dividida. Fez lá um concílio, tinha lá vários bispos, alguns que tinham sido perseguidos anteriormente, para apaziguar, e fizeram lá um credo, e usaram a palavra que o Filho é consubstancial ao Pai. E esse credo que nós rezamos na missa, que veio do concílio de Nicéia. No ano 381, completaram com o de Constantinopla e fizeram outro, e completaram falando também do Espírito Santo, que é Senhor e vivificador, como nós rezamos. Então, na missa, rezamos o credo de Nicéia e de Constantinopla, que era a resposta da igreja àquela infiltração do joio que tinha sido semeado lá por Ario e por outros, com outras heresias. Foram as chamadas heresias cristológicas, contra Cristo. Não havia entendimento de como ele era homem, Deus, não havia esse entendimento, e as heresias vieram. E assim toda a história da igreja, nós vamos ver o combate às heresias, a essas más ideias, falsas ideias. Mas, depois que a igreja teve liberdade, houve outros combates contra os erros dos próprios católicos, que davam mau exemplo. Sacerdotes, leigos, autoridades, pessoas do povo. E a igreja sempre vai combatendo esses erros que se filtravam durante toda a história, até chegarmos à época do Renascimento, em que aparece lá um monge chamado Martinho Lutero, que com as suas teses, 95 teses, ele divide a cristandade e aí surge o protestantismo. Mas saíram da igreja. E por que o protestantismo se espalhou? Porque dentro da igreja havia uma grande crise que fomentou isto. Muitos padres deixaram o convento, deixaram o sacerdócio, muitas freiras. O próprio Lutero se casou, ou não se casou, se ajuntou, como dizemos hoje, com uma ex-freira, Catarina de Bora. E assim, quem fez o casamento dele foi um padre, Melanchthon, que era amicíssimo dele. E naquela época surge lá um padre chamado Zwinglio, que era muito imoral, lá na região da Suíça e Alemanha, e faz também as suas igrejas, ou sua igreja. E um outro, Tito Calvino, que exerce uma verdadeira ditadura, condenando inclusive à morte quem não estivesse com ele, lá na cidade de Genebra. Mas tudo isso foi possível porque na igreja havia uma crise. Havia uma crise. E a igreja tinha tentado várias vezes fazer concílios para acertar tudo. E foi difícil. Mas a igreja venceu. E depois foi feito o concílio de Trento,
não apenas para combater o protestantismo, como muitos dizem, também, mas sobretudo para mostrar a doutrina católica e combater os erros que estavam dentro da própria igreja. O teocentrismo próprio da Idade Média, aquela concepção do homem em vista da eternidade, tinha sido perdido pelo humanismo do Renascimento, em que o homem pensa até na eternidade, mas a sua vida passa a ter só sentido nas coisas da terra. Esta foi a grande mudança que aconteceu no final da Idade Média, que chega à Idade Moderna, lá do Renascimento. Então o homem, quando só pensa nas coisas do mundo, então Deus passa a ser apenas um detalhe. Então esta concepção que estava imperando, o homem como centro, estava imperando naquela época de Martinho Lutero. Aí ele aparece como um monge, começa a ensinar aquelas coisas que ele já havia estudado e aprendido também nas próprias universidades católicas. Acontece essa grande desordem e faz uma verdadeira revolução, dividindo a igreja. E prega lá o livre exame da Bíblia, podem interpretar cada um da sua forma e cria toda essa divisão. E hoje vivemos as consequências do protestantismo que dividiu o cristianismo numa religião cristã que traz um outro Cristo, uma outra concepção de Cristo sem igreja. É o Cristo sim, igreja não. E vai desembocar em outras séries de revoluções, como a Revolução Francesa, a Revolução Comunista, e a igreja vai enfrentando todas essas dificuldades, né, até os dias de hoje. E hoje nós vivemos também uma época de crise na igreja. Uma crise em que entra na igreja aquilo que o Papa chama de mundanismo. Primeiro, nós vemos uma grande apostasia hoje na igreja. Por que apostasia? O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Abandono da fé. A pessoa pode abandonar a fé dizendo que não crê mais em nada aquilo que a igreja prega, ensina, nas verdades da fé, ou pode ser uma apostasia em que as pessoas, mesmo dizendo que creem, elas vivem uma vida sem fé, ou sem prática nenhuma da fé. Quer dizer, vivem como pagão. Então, isso se chama apostasia. E o que é que nós enfrentamos nos últimos tempos? Um abandono de grande parte dos católicos da vida católica. Primeiro, no Brasil, nós tínhamos 95%, 98% dos católicos no tempo do Império, depois foi diminuindo, e hoje nós temos, não chega a 50%, talvez chegue em alguns lugares aí. E mesmo dessa metade que foi embora, a metade que ficou na igreja, nós vemos quantos praticam a fé. Quantos vão à missa pelo menos uma vez por mês? As últimas pesquisas, o último censo mostra uma grande queda no número de fiéis da Igreja Católica. Isto é apostasia. Porque se a pessoa diz que crê e não vive a sua fé, e dos sinais maiores de que da sua catolicidade é pelo menos ir à missa pelo menos uma vez por mês, o que ainda é pouco, a pessoa diz que é católica, mas que católico é esse? Eu não gosto muito do termo católico praticante ou não praticante. Já pensou? O que é isso? Você é casado com uma pessoa e diz: eu sou esposo praticante, esposo não praticante. Eu sou fiel praticante ou fiel não praticante? Vai falar isso para sua esposa que você vai apanhar. Tá bom? Vai falar isso para o seu marido: eu sou fiel a você não praticante. Não existe. O católico é aquele que crê e procura viver realmente a sua fé. Entenderam? Fora disso, é uma verdadeira apostasia o que nós estamos vendo hoje. E fechar os olhos a isto, e as nossas autoridades não enxergarem, talvez enxerguem, não quero julgar, Deus é quem julga, mas não se fala nessa grande apostasia. E o que é que se está fazendo para criar mecanismos ou pastorais
para recuperar ou impedir essa debandada de pessoas? Nada. Campanhas, que tipo de campanhas que se faz nesse sentido? Pastoral, nesse sentido? Para combater essa apostasia? Vamos fazer campanha de defesa da árvore? Tudo bem, a árvore pode ser defendida, mas esse tipo de campanha vai atrair quem para a igreja? Vamos fazer um show de rock, trazendo o mundo para dentro da igreja? Para atrair a juventude, tem que atrair com um show. Espere aí. Será que é isso? O show fazem muito melhor lá fora, tecnicamente falando. O que é que se está fazendo para atrair as pessoas? Vamos abraçar a Amazônia, que tem lá o seu valor, mas é isso que vai? Vamos carregar ídolos populares? É isto? Ou fazer uma missa mais popular, com elementos profanos, ao som de rock, ou de um forró, de uma sanfona, ou de uma dança? Outro dia na igreja, na entrega da Bíblia, foram lá de moto, uma pessoa em cima de uma moto, ou outro desce com o Santíssimo, né, do alto, como, pelo amor de Deus, é muita criatividade nesse sentido? Não, para isso. Ou entra virando cambalhotas com a Bíblia na mão, entrada da palavra, é assim. Outro dia eu vi, levaram lá, a procissão era a dança do coco, e chegavam lá no altar com um facão, o celebrante cortava o coco. E eu perguntei ao amigo, ao irmão, mas por que isso? Quando abre o coco, era a mística do coco, né? Quando abre o coco e brota aquela água, é a palavra. Tá bom, mas vá comer seu coco fora da igreja, não na hora da liturgia. Então o que nós vamos vendo, isso aqui não é crítica, apenas mostrando a realidade de que nós vamos vendo cada vez mais o abandono do sagrado, achando que isso vai resolver esse problema da apostasia. Não. O ser humano existe para o sagrado, busca o sagrado, nós somos criados para o sagrado, para o mistério, para o místico. Semana passada eu encontrei uma senhorinha, deve ter uns 90 anos. E ela falou comigo, eu vou à missa do Senhor todos os domingos. E vai realmente. E ela me disse, fora, no outro lugar, disse, padre, eu vim aqui falar com o senhor e tal, numa outra igreja. Eu fui lá na igreja, lá no Rio Comprido, soube que lá tinha missa tridentina. E achei que ia encontrar lá pessoas em cadeira de rodas, ou de bengalas na mão, ou andando se arrastando, tal, com 80 anos, se fosse a média. E cheguei lá e encontrei, quase não encontrei cabeça branquinha. Eu falei, só a minha, né? Todo mundo, só tinha jovens. E ficou muito feliz com isso. Eu era a velhinha da turma. Falei, muito bem, nós somos todos jovens, segundo a palavra de Deus, mas é para mostrar que os jovens buscam o sagrado, buscam o mistério, porque do profano já estão cheios aí. Vai lá no show da Madonna, no show do ator tal, do artista tal, tudo eles têm lá. Então, quando buscam a igreja, eles querem da igreja algo diferente do que está lá. E é o sagrado. É o sagrado. Mas a gente às vezes não entende isso. E no afã de querer agradar, até com boa intenção, e a apostasia vai acontecendo. A gente faz uma festa, está tudo muito bonito, mas não fica nada, é só coisa do momento. Passou. Então, esse mundanismo que entra na igreja, e aqui não vou julgar quem coloca, alguns são infiltrados por maldade, que se infiltraram nos seminários, nas escolas de teologia, que ensinam teologia e que querem realmente combater a igreja.
Como, por exemplo, num seminário, numa diocese aí em Saturno, quando saiu aquele documento Dominus Iesus, o professor rasgou na frente dos alunos e jogou fora. O documento saiu da Santa Sé para combater abusos. Então a gente vai vendo que muitas vezes isso vai acontecendo na igreja. É o joio que está no meio do trigo. Mas há outro joio, que é o joio da incoerência, que é um joio que pode ser nosso também. Nós professamos a nossa fé dentro da igreja, e aqui é muito fácil, mas lá fora nós vivemos como pagãos. Quer dizer, nós recebemos da igreja a doutrina, recebemos aquilo que nosso Senhor nos ensinou, achamos tudo muito bonito, ficamos emocionados, vamos ao confessionário, vamos à mesa de comunhão, tudo muito bom, só que a prática lá fora, nós não primamos pela nossa honestidade nos costumes, no nosso modo de conversar com as pessoas, na nossa ação no nosso trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas que nos procuram, no mercado, na condução, na vida do dia a dia, na vida de família, na educação dos filhos, no modo de se divertir, no modo de se vestir. A gente vai vendo que há uma incoerência do católico que procura servir ao nosso Senhor na igreja, mas que fora não é coerente. Vive uma vida que não se preocupa em ser santo lá e santificar a vida diária e não deixa as ocasiões de pecado, não se preocupa que tem que realmente deixar aquele ambiente ruim e coisas e tudo mais. Então, essa incoerência também é joio. Mas há um terceiro joio dentro da igreja, que é o joio da desarmonia, da desunião, o joio da fofoca, o joio da crítica destrutiva, o joio de um querer pisar no outro, da falta de caridade, da falta de perdão, o joio dos grupinhos que ficam se digladiando desnecessariamente, o joio da intriga, o joio da falta de caridade, o joio do ciúme, o joio da inveja, o joio de querer aparecer. Esse tipo de joio destrói. O Papa fala, o joio do carreirismo, de querer sempre pisa no outro para poder receber um aplauso ali e acolá. Este joio, ou estes joios, destrói por dentro, porque tira dos fiéis essa coerência de família que é corpo de Cristo. Como é que pode você receber Jesus ao lado de alguém que recebe também Jesus e você ter mágoa dessa pessoa? Ou procurar falar mal dessa pessoa para outra? Que testemunho nós damos? Que caridade nós temos? Então, esse tipo de joio, ele termina atrapalhando, prejudicando a igreja. Então, vivemos hoje uma apostasia, sim, mas vivemos também hoje uma espécie de catolicismo de superfície, de casca. Há diversas comunidades que são assim. E nós temos que ter o cuidado, para nós não podemos ser assim. Com essas coisas de brigando um com o outro, isso não existe, não pode existir nunca nos nossos meios, né, e ficar colocando, né, situações para levar à queda de outros, dando escândalos. Não pode acontecer isso dentro da igreja. Então, esse tipo de joio, claro que ele atrapalha, ele impede o crescimento da igreja. É um contra-testemunho para nós e um contra-testemunho para os outros que chegam. Nós temos que nos esforçar, com a graça de Deus, de tirar todo esse joio. Agora, é claro que Deus, nosso Senhor, deixa conviver, porque esse joio primeiro está dentro de nós. Ele não quer que tire do grupo, mas de dentro de nós podemos tirar. E temos que tirar de dentro do nosso coração. Porque quando ele está fora, ele já está aqui dentro. E temos que tirar. E limpar. Né? E pedir a nosso Senhor, né, a graça de nos vencermos
Porque cada um tem os seus defeitos. Você cobra muito do outro, mas e você? Cobra de você mesmo? Você quer que o outro seja perfeito. Na igreja tem muito disso. Na família também tem, né? É incrível, às vezes, quando tem queixas do esposo e da esposa, dificilmente eles queixam de si mesmos, sempre queixam do outro. Sempre do outro. Nós também na igreja somos assim, nós nos queixamos dos outros. Mas o que é que você tem feito? Você é perfeito? Você procura melhorar? Procura se corrigir? Mas não. Aquela comunidade lá, não tem, que o povo lá é muito assim, muito assim. E você? Você é? Você procura melhorar? Então é muito importante nós nos trabalharmos, porque, e não perdemos nunca a esperança, porque joio se pode tornar trigo, mas também trigo pode se tornar joio. E só quem vai julgar é Deus. Ele é que vai dizer, e é Ele quem separa, porque Ele conhece os segredos dos corações. E nós procuremos, com a graça de Deus, a nossa santificação, procuremos a fidelidade à palavra de Deus, fidelidade à igreja, vivendo em comunhão com a igreja, fidelidade àquilo que Jesus Cristo sempre ensinou, fidelidade à Sagrada Escritura, fidelidade à tradição da igreja, ao magistério da igreja, fidelidade à nossa liturgia. Não vamos ficar com invencionices, é aquilo que foi colocado pela igreja, aquilo ali tem garantia, não vamos ficar inventando modas por aí. É fidelidade. É fidelidade. É essa fidelidade que vai ser cobrada de cada um de nós. Não é à toa que o nosso nome, como batizados, chama-se fiel, ou fiel. A pessoa passa pelo batismo e se torna fiel, que é um adjetivo, mas que se tornou substantivo pelo valor que ele tem como adjetivo em nós. Então, ele é fiel. E esse fiel aí é um nome, um substantivo. Porque a nossa identidade é sermos fiéis à palavra de Deus, fiéis a tudo aquilo que Deus nos ensinou, fiéis à nossa vocação, fiéis à Santa Igreja. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, a nossa mãe, e a Virgem fiel, que ela interceda por nós para que vivamos esta fidelidade e não nos deixemos nunca levar por nenhum tipo de mundanismo que possa impedir o nosso crescimento na nossa fé.